Hoje eu vou falar para você sobre as 9 etapas necessárias para fazer um bom planejamento de assessoria de imprensa. Aí você deve estar se perguntando, Natan, mas para que eu vou fazer um planejamento de assessoria de imprensa? Para que eu vou ter que aprender isso? Gente, simples. Se você seguir etapa por etapa do que eu vou te contar hoje, você vai ter uma visão macro de como você pode alcançar aquela mídia que você tanto deseja e ter um boom aí na imprensa de reconhecimento e de autoridade. Curte, se você ficar com alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra mim que vai ser um prazer responder. Aqui é a Natana Lacerda e eu sou diretora da Sigma Six Comunicação. Na primeira etapa de um planejamento de assessoria de imprensa, a gente faz o cenário. O que é o cenário? É um estudo do mercado, do seu mercado. Então, o que você vai fazer? Você vai observar, vai ver pesquisa sobre o seu segmento. Então, você está no mercado de direito, você vai direito trabalhista. Então, você vai buscar números do que está acontecendo no mercado de direito trabalhista no Brasil, quantos processos trabalhistas são gerados por dia, por mês. Você vai entender qual é o comportamento das pessoas que fazem esses processos. Se você é da área da saúde, você faz essa pesquisa. Então, você vai olhar todo o seu segmento de uma forma muito macro e vai observar, primeiro, a parte econômica. Então, traga dados econômicos, números de investimento, de faturamento, números importantes do seu setor. E, em um segundo momento, a parte comportamental. Como é que as pessoas do seu setor se comportam? Então, no cenário, são essas duas coisas principais que você tem que fazer. A segunda etapa do planejamento de assessoria de imprensa é o que a gente chama de análise SWOT, alguns chamam de análise fofa aqui no Brasil, mas nada mais é do que você identificar os pontos fortes e fracos, internos e externos do seu negócio e colocá-los em uma planilha. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai analisar as suas forças. O que é seu? Uma coisa interna que é característica do teu negócio, que são forças, são pontos positivos. Em um segundo momento, você vai descrever as oportunidades. As oportunidades são os pontos positivos externos ao seu negócio. Então, o que pode ser uma oportunidade? Um crescimento do mercado, um comportamento do consumidor, uma demanda, essas são oportunidades. Depois você vai para o segundo ponto, você vai listar as fraquezas. Quais são os pontos do seu negócio, os seus pontos que são fracos, coisas que você pode melhorar. E aí, por último, você vai listar as ameaças. Quais são os fatores externos que podem ameaçar o seu negócio? Quais são os fatores externos negativos? Uma recessão econômica, algum concorrente, alguma queda de preços. Então você tem que observar esses 4 fatores. Quando você tiver isso listado, você vai ver que você tem uma visão muito mais ampla da sua empresa do que você tinha antes. O terceiro ponto do planejamento de assessoria de imprensa é você listar seus objetivos. O que é que você quer contra o resultado de mídia? Eu quero construir autoridade, ganhar autoridade perante o meu público. Eu quero conquistar novos públicos. Eu quero ser reconhecido como o mais importante especialista em XXX. Quando você lista o que você quer com o trabalho de assessoria de imprensa, as coisas acontecem de uma forma muito melhor para você. O quarto passo é público-alvo. Poxa, coloca ali teu avatar. Quem compra seu produto? Quem são os públicos prioritários que precisam conhecer aquilo que você faz? É homem, mulher? Qual é a classe social? Qual é o comportamento dessas pessoas? Lista ao máximo isso, porque você, na hora do próximo passo, vai saber exatamente quais são os veículos que seus leitores leem. Já adiantei. O próximo passo é escolha os veículos. Mas como é que eu sei onde é que eu tenho que sair? Será que eu tenho que sair no Jornal Nacional porque eu acho legal o Jornal Nacional? Não, eu quero sair no Super Pop porque eu adoro Super Pop? Não. Dentro dos seus objetivos e dentro do seu público, você vai entender que veículo que é. Se seu público é um público feminino e mais velho, o programa Sem Censura da Leda Nagli vai ser super legal. Vai dar muito mais resultado para você do que de repente sair um programa com uma outra audiência, mas que seja de repente mais conhecido. Então você tem que conhecer o seu público. O que o seu público lê? Ó, que boa ideia de pesquisa para você fazer. Onde ele se informa, que programas ele assiste, como funciona isso? E aí você vai listar quais são os veículos aonde você quer sair. O sexto passo é mensagens-chave. Você precisa reunir uma série de frases, uma série de mensagens que você vai reforçar para você em toda a sua comunicação. Como é que é isso? Então, como é que você sempre vai se apresentar?
Como é que você sempre vai apresentar a sua empresa? Ah, a empresa tal é uma empresa especializada nisso. A empresa tal é a pioneira nisso, se ela realmente for pioneira. Então, você vai escrever lá uma série de mensagens que você vai reforçar em toda a sua comunicação, que definem o que você é e seu negócio e reforçam seus pontos positivos. O 7º passo são estratégias. O que são as estratégias? O que podem ser estratégias? Bom, os textos, os releases que você vai mandar para a imprensa. Release é o texto que você manda para o jornalista. Então, quais textos você vai produzir a seu respeito? Ah, eu preciso ter um texto explicando o meu produto, eu preciso ter um texto contando minha história, eu posso ter um texto de dicas X que eu posso dar, mais dicas. Então você vai listar ali tudo que você pode falar que combina com aqueles objetivos, que combina com o seu público e que serve para aqueles veículos que você listou. Essa é a grande sacada. Só depois de entender tudo é que você pode bolar as estratégias. O que mais que é estratégia? Sugestão de pauta, um press kit que você vai desenvolver, enfim. Crie e fique à vontade. Você não precisa entender de assessoria de imprensa necessariamente para criar boas estratégias para se apresentar para a mídia. O 8º passo são as ações. Então, que tipo de ações você tem que promover? De repente, você acha que é legal fazer um evento com blogueiras? De repente, pode ser interessante para você promover um jantar para mostrar às pessoas o que é o teu negócio, se você tem um negócio físico. Então, ali você vai colocar eventos, envios de produtos e tudo mais o que você quiser fazer para impactar melhor o jornalista. Press trip, que ele vai em empresa para viajar, para conhecer uma sede, uma fábrica, um roteiro turístico, enfim. Crie, seja criativo também nesse aspecto. Por último aí vem a 9ª etapa, que é o cronograma. Então só depois de você ter tudo definido é que você vai definir quando. Então responda quando. Ah, então vou começar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Ah, a primeira coisa que você tem que fazer é um texto que apresenta a minha empresa. Porque se eu fizer as dicas antes, aí a pessoa perguntar, tá bom, manda o texto da sua empresa, eu não tenho. Ah, eu tenho que ter uma sessão de fotos legal, então antes. Poxa, eu tenho que achar o contato do Jornal Nacional. Então você vai saber o que você precisa fazer e aí divide isso em etapas. Ok, essa foi a minha super dica de hoje. As 9 etapas de um bom planejamento de assessoria de imprensa. Curte e compartilha e se você realmente tem alguma dúvida, deixa aqui um comentário que eu vou te ajudar a desenvolver esse processo, tá bom? Um beijo, até a próxima!